Nesta aula, nós vamos trabalhar com a apostila da SMED, a página 43 e 44 da aula de Ciências, tá bom? E depois nós teremos também mais uma aula de Português. Então vamos lá. Aula de Ciências. Leia o texto silenciosamente e depois leia em voz alta. Então você vai fazer conforme o enunciado, né? Lê em silêncio uma vez e depois lê em voz alta, porque é importante ler em voz alta porque a gente vai escutando a nossa própria leitura e vai melhorando. Então estamos cercados de sons o tempo inteiro, sons de animais, carros, buzinas, música, barulho, gente falando, etc. Alguns deles são muito agradáveis, mas outros são estressantes. Assim, os sons são ondas sonoras produzidas pela vibração de um corpo, podendo ser produzido, por exemplo, em um instrumento musical e percebido pelo corpo humano por meio de um dos sentidos que é a audição. Os instrumentos musicais, como tambor, violino, saxofone, produzem diferentes tipos de sons. Existem outros objetos que produzem sons, como o som dos eletrodomésticos, por exemplo. Os objetos que produzem e emitem sons são chamados fontes sonoras. Olha só. Circule somente as fontes sonoras que você ouve em sua casa. Eu circulei aqui o despertador, que todas as manhãs ele me acorda. O chuveiro, que todos os dias a gente escuta. Eu tenho dois cãozinhos, dois cachorrinhos, né? Um casal de cachorrinhos, que latem bastante, também fazem barulho. E eu moro aqui bem na rota dos aviões, então todos os dias tem vários aviões que passam em cima da minha casa. E aí eu escuto eles. Violino, muito raramente eu escuto. E leão também muito raramente, só quando a gente vai mesmo no zoológico, né? Então eu não marquei esses dois. Aí você marca aqueles que você mais escuta, tá bom? E na página 44 tem o seguinte, vamos fazer uma experiência. Coloque a sua mão ao redor do seu pescoço, apoiando os dedos sobre a sua garganta e pronuncie a vogal A com som contínuo. Você sentiu a vibração das suas cordas vocais? Assim, devemos entender que o som é fruto das vibrações. A voz e os sons dos animais são produzidos pela vibração das cordas vocais. A música é produzida pela vibração dos instrumentos, seja das cordas, teclas ou do ar soprado dentro dos mesmos. Por isso, lembrando que existe ao nosso redor uma infinidade de fontes sonoras que dão origem a diversos tipos de sons. Certo? Quer ver? Olha só, escuta um pouquinho para você ver. Tenta identificar quantos sons diferentes. Barulhos, na verdade, né? Meu Deus, é muito barulho. Então vamos para a questão. Questão de número 1. Agora desenhe ou recorte e cole um exemplo dos diversos sons da natureza, sons do corpo, sons de casa, sons de meios de transporte, sons dos animais e sons de instrumentos musicais. E aí você recorta e cola nesses quadradinhos aqui. Ou desenha, né? Mas recortar também é uma brincadeira bacana, então pode recortar e colar se você quiser. Tá bom, gente? Vamos para uma aula de português, rapidamente? Vamos lá. Nós já trabalhamos fábula na apostila passada, né? Trabalhamos com a fábula do burro e do grilo, lembram? Foi bem legal, né? Fizemos bastante coisa. Agora a gente vai ver uma outra fábula muito interessante, só para a gente recordar e lembrar o que é uma fábula. Então são pequenas histórias em que os personagens são animais que apresentam características humanas, como falar, por exemplo. As fábulas têm o objetivo de trazer sempre uma lição de moral, que geralmente é apresentada no fim da narrativa, no fim da história. Tá? Vamos ver o que diz a fábula aqui da formiga e da pomba? Eu vou ler ela para vocês. Vai ficar atrás da minha cabeça aqui na gravação,
mas não se preocupem porque você acompanha aí pela sua apostila, tá? Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore, deixou cair no rio perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um galho mais alto, para um ramo mais alto. De lá, ela falou para a formiga: "Obrigada, querida amiga." E aí a moral da história é: uma boa ação se paga com outra ação. Essa é uma fábula de Esopo. Esopo viveu no século VI a.C., né? Foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga, figura supostamente lendária, né? Que passou para a história como o primeiro criador de fábulas. Tem várias fábulas de Esopo. Vamos para as atividades desta fábula? E é muito simples e tranquila de fazer, olha aqui. A fábula se repete aqui, só que de forma incompleta. Então você vai ler de novo e vai completando as palavras que faltam, né? Uma, traçado. O que você vai botar aqui? Uma formiga. Veio à margem do, traçado, do rio para beber água, né? E assim você vai completar o texto com as palavras que faltam. Certo, gente? E agora nós vamos para a questão 2. Identifique entre as imagens abaixo um dos personagens da fábula que vimos acima e desenhe do seu modo, do seu jeito. Qual seria esse personagem? É o que está voando aqui em cima da minha cabeça, né? São 2 personagens na fábula, 3 na verdade, né? A pomba, a formiga e o caçador que aparecem lá. Feito isto, desenhado isto, coloque o nome nas imagens através das palavras com AM, EM, IM, OM e UM. Então temos aqui pomba, ambulância, bombom, tambor, batom, carimbo, certo? E por fim, na questão 4, crie uma frase para cada imagem abaixo. Crie uma frasezinha aqui. Temos aqui a pomba, a ambulância e o tambor, você vai fazer uma frase para cada uma dessas imagens. E quando eles aparecem é hora de dar tchau. Então até a próxima aula. Tchauzinho!